Aqui estamos nós para mais um dos evangelhos do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. Sejam bem-vindos. Vamos fazer aquele nosso Pai Nosso tradicional, fechando os olhos, deixando tudo lá fora, ligando-nos ao mundo espiritual e fazendo a oração ensinada por Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Gente, nós ainda estamos no capítulo de número 10. Nós falamos sobre dois aspectos do perdão: o perdão que nós pedimos a Deus, o perdão que nós devemos dar às outras pessoas, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão a nós mesmos, o auto-perdão. Então, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a nossa imperfeição. Sem isso, nós não conseguiremos entender como funciona o auto-perdão. Todo ser humano ainda é imperfeito. Assim sendo, toda ação realizada por nós terá dois possíveis resultados: ou o acerto ou o erro. De acordo com a psicologia transpessoal, o acerto seria sempre um ato de amor diante da vida, enquanto o erro seria um ato de desamor. Em outras palavras, agimos em acordo ou em desacordo com a divina lei do amor. Quando nós erramos, qual costuma ser nossa atitude? O que nós fazemos ao errar? Então, nós temos três caminhos pela frente. O primeiro caminho, a gente pode se culpar. E aí, a gente está cometendo um outro ato de desamor. Porque quando nós nos culpamos, nós estamos nos desamando. O outro caminho, número 2, nós procuramos achar desculpas para os nossos atos, tentando justificar o que nós fizemos. Aquilo que nós conhecemos como desculpismo. Nesses dois mecanismos, nós agimos sempre de maneira a fugir da nossa responsabilidade. O terceiro caminho seria uma ação responsável da nossa parte, que ela consistiria no seguinte: primeiro, uma percepção do ato praticado, classificando-o em acerto quando ele estiver de conformidade com a lei divina, ou em erro quando ele for proveniente de um desamor. Então nós temos que analisar os atos que nós praticamos para ver se nós estamos agindo de acordo com a lei divina ou em desacordo com ela. Ao perceber que nós estamos em erro, ao invés de nós nos julgarmos, o que resulta num remorso que não vai resolver nada, ele é ineficaz, nós temos que procurar adotar uma atitude responsável. Quer dizer, eu errei? Errei. E aí, a gente tem que não tomar uma atitude de autoacusação, mas de perceber que fomos nós que cometemos aquele erro e que somente nós vamos poder reparar isso daí. Os erros, gente, fazem parte do nosso processo evolutivo. Se Deus pretendesse que nós sempre agíssemos certo, Ele nos teria criado perfeito. E não é? Ao invés disso, Ele nos criou imperfeitos, ignorantes de muita coisa, precisando aprender muita coisa. Então, todo erro vai servir para que nós tenhamos uma mudança dependendo da nossa atitude. Nós precisamos sempre buscar no erro cometido um aprendizado, que assim nós estaremos evoluindo. A partir disso, gente, nós entendemos a necessidade do auto-perdão.
Mas isso não acontece de uma maneira fácil, como muita gente imagina. Muita gente vai falar, Sirineia falou que eu tenho que me auto-perdoar quando eu errar. Então eu vou errar e vou me auto-perdoar. Olha, você está auto-perdoada. Não é assim que funciona não, gente. Existe, para que isso daí seja uma coisa produtiva, existem certas etapas. O auto-perdão, ele envolve o seguinte: primeiro, uma ação consciente. Você pratica o ato e depois você tem que ter uma ação, quer dizer, você tem que agir conscientemente para começar a analisar aquilo que você fez. Eu fiz isso, cometi esse erro, então você vai começar a desenvolver uma série de atitudes. A segunda coisa que você tem é assumir a responsabilidade. Tem gente que não assume a responsabilidade dos erros. Ele procura jogar a culpa nos outros. Eu conheço gente que quando erra, ele sempre tem uma desculpa para o erro dele. Eu tinha um colega de banco que toda vez que ele cometia um erro, ele era incapaz de dizer, olha, eu errei mesmo. Ele falava, não, deixa eu fazer uma colocação. Não é bem do jeito que você está dizendo. E aí vinha aquele blá, 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 procurando tirar a atenção do erro cometido por ele. Então, o segundo passo, primeiro é a ação consciente. Você tem que se propor a fazer alguma coisa em relação àquele erro que você cometeu. Segundo, é assumir a responsabilidade. Gente, não é que eu fiz um ato, uma coisa que eu não devia ter feito. Para e assume a responsabilidade. Fui eu que fiz, não foi o outro. Não adianta eu desculpar. É como o bêbado que bebe e ele não fala para si, ele não assume. Eu estou bebendo porque você não é comigo do jeito que você deveria ser. A mulher não é amorosa, o filho não é obediente, ninguém está dando importância para ele, a comunidade o despreza. Em vez de falar, não, eu estou bebendo porque eu sou um alcoólatra, eu gosto de beber. Pronto, assumiu a responsabilidade. Terceiro fator, gente, é o arrependimento. Se você cometeu alguma coisa errada, você tem que se arrepender daquilo ali. Não achar que o erro não é nada. Então, a partir do momento que você se arrepende, você já está indo no caminho de alguma coisa diferente. Quarto passo seria a autoanálise, para saber quais foram os reais motivos que levaram você a praticar aquele erro. Por que você fez aquilo daquela maneira? Sempre que nós fazemos alguma coisa, tem um motivo por trás daquilo. Ninguém faz por fazer. Tem um motivo por trás daquilo ali, vocês entendem? Então a gente procura saber quais são os reais motivos que me levaram a cometer aquele erro. Quinto, nós temos que transformar aquele erro num aprendizado. A partir do momento que você está agindo, assumiu a responsabilidade, está arrependido, fez a análise dos motivos, você tem que tomar aquele erro como um aprendizado, para que você não volte a cometê-lo novamente. E o sexto passo, gente, seria a reparação. Nós temos que procurar praticar ações amorosas diante da vida para reparar aquele erro. Às vezes a gente comete um erro, não sei se vocês já repararam nisso, e não dá para a gente consertar junto à pessoa a quem a gente errou. Mas a gente começa a reparar. Certa vez eu vi um senhor que durante muitos e muitos anos, enquanto ele era jovem, ele destruiu o meio ambiente. Ele caçava, ele derrubava as árvores, ele não respeitava o meio ambiente, não, poluía as águas. Quando ele chegou num determinado passo da vida dele, ele entendeu, percebeu que aquilo ali eram atos de desamor perante a vida, que ele estava prejudicando os animais, as plantas, ele estava prejudicando o cosmo, que ele estava automaticamente prejudicando outras pessoas.
e ele começou a mudar. Ele pegou a fazenda que ele tinha e transformou num reduto de proteção ao meio ambiente. Vocês percebem? Ele reparou aquilo que ele estava cometendo de errado. No livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, o autor desse livro é Alírio de Cerqueira Filho. Ele nos ensina uma coisa. Ele ensina que quem não se perdoa carrega o fardo pesado da culpa desnecessariamente. Como também, se ele não perdoar os outros, ele carrega o fardo pesado do ressentimento, da mágoa e do ódio inutilmente. Para essas pessoas, tanto para quem não se auto-perdoa, como para quem não perdoa os outros, a vida se torna insuportável, porque as pessoas são pessoas infelizes e que infelicitam os outros por tabela. No entanto, para que o indivíduo possa assumir que ele erra, ele tem que ser manso e humilde. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa rebelde, ela não vai aceitar que ela é imperfeita. Vocês já viram pessoas orgulhosas, rebeldes, que estão sempre certas? Ela nunca comete erro nenhum, ela é perfeita. Sempre é o outro que as outras coisas que são responsáveis pelos erros dela. Então, para que a pessoa assuma, ela tem que ter mansidão e tem que ter humildade. E aí ela pode refazer o caminho dela através do auto-perdão. Auto-perdão, gente, significa a gente se dar uma oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das nossas próprias estruturas, daquilo que nós somos. Todo mundo tem um momento evolutivo. Eu brinco dizendo para um amigo meu, o Toninho, que ninguém tira café com leite da vaca, sabe? Porque de vez em quando ele quer ser perfeitinho. E eu falo para ele, vai devagar, ninguém tira café com leite da vaca. Então a gente está num momento evolutivo em que nós cometemos erros. E se você começar a achar que você é uma caca, uma porcaria, se você se diminuir, achando que você não faz nada certo, que você sempre erra, se você estabelecer um padrão muito alto que você não consegue chegar naquilo ali, o que acontece? Você vai começar a se desamar. E daí nós caímos na noção de auto-amor. Somente quando nós temos amor a nós mesmos é que nós conseguimos praticar o auto-perdão. Porque eu me amo. Eu sei que eu sou imperfeita, mas eu me amo. Tem gente que não se ama. Olha no espelho, aí tá gorda, ou tá magra demais, ou tá velha, ou tá enrugada, ou ninguém dá valor. Ai, gente, eu não sei. E a pessoa não se gosta. Todos nós temos uma beleza. Eu tinha um amigo no banco, né, que ele costumava dizer que todo mundo tem seu eleitorado. Sabe o que quer dizer isso, gente? Que sempre tem gente que gosta da gente do jeito que nós somos. E se não tiver muita gente que gosta da gente, com certeza Deus gosta. Jesus ama, os mentores nos amam. Então, peraí, por que tanto desamor conosco mesmo? E eu queria contar para vocês, né, duas historinhas, só para ilustrar isso que a gente bateu o papo e para a gente esticar um pouquinho mais o comentário. Primeiro, um fato que aconteceu certa vez na mesa mediúnica da nossa casa espírita. Apareceu um espírito e ele estava sendo, quando ele desencarnou, quando essa pessoa desencarnou, logo que ele desencarnou, apareceram outros espíritos e levaram-no para um lugar de sofrimento. E esses espíritos usavam esse espírito que veio na nossa mesa, que foi trazido até a nossa mesa, eles usavam-no para praticar o mal, para obsidiar outras pessoas. E quando ele se recusava, ele era maltratado lá na esfera espiritual. Então, o que acontecia? Por beneplácito dos mentores, eles trouxeram esse senhor até a nossa mesa. E a pessoa que fazia o diálogo começou a conversar com ele e perguntou para ele por que ele fazia aquilo, se ele não gostava das pessoas. E ele não sabia o que estava acontecendo, lógico, né?
E aí ele falou, não, eu faço porque eu sou obrigado. Mas como obrigado? Quem obriga você a fazer o mal para os outros, a perseguir? Ele falou, olha, daí ele contou isso que eu falei para vocês, que assim que ele havia desencarnado, esses espíritos apareceram, levaram-no para um lugar e lá eles o obrigavam, ele trabalhava como escravo deles. Parecia mais ou menos aquele filme Ghost, vocês lembram? Quando o cara desencarnou e viu aquele monte de entidades inferiores, aquelas coisas, aquelas imagens escuras, né? E foi mais ou menos assim, desencarnou, já levava. Aí, o doutrinador, o dialogador, ele começou a perguntar sobre a última encarnação dele, porque ele falou, olha, ele deve ter cometido coisas erradas, e na última encarnação, foi o pensamento dele que depois ele comentou com a gente na mesa. Então ele começou a perguntar, como é que foi sua vida na última, quando você estava encarnado? Aí ele falou assim, não, eu casei jovem ainda, tive filhos, criei neto, eu vivia muito bem com a minha esposa, eu era trabalhador, trabalhava a semana inteira e nunca fui dado a vícios, não bebia, não fumava. Aí o dialogador ficou meio assim, sabe? Porque ele falou assim, gente, esse cara aí do jeito que ele conta, parece que ele é certinho, né? Aquilo que a gente brinca dizendo, um santinho. Aí ele falou, mas como é que pode ser? E ele ficou meio embatucado, né? Aí um dos mentores da nossa mesa veio, né, através de um dos médiuns e começou a conversar, pediu licença e começou a conversar com esse senhor, perguntando para ele, né, se era mesmo daquele jeito. E ele concordou. E o mentor também aceitou a versão dele na última encarnação. Daí ele foi, né, e propôs uma regressão a uma encarnação antes da última, uma das encarnações. E nessa regressão ele revelou que ele havia cometido alguns atos muito reprováveis, que ele tinha tido consciência que ele tinha cometido aquilo ali e que ele sentiu um remorso muito grande, uma culpa muito grande pelo que ele havia feito. E ele havia desencarnado. Aí ele reencarnou na outra encarnação. Ele se comportou adequadamente, não houve nada de diferente. E depois nós começamos a analisar isso daí, né? Como é que aqueles espíritos pouco evoluídos tinham tido acesso a ele? Justamente pela culpa, porque ele se culpava de tal maneira, ele não havia reparado conscientemente aquilo que ele havia feito contra determinadas pessoas e ele não havia se perdoado. Toda vez que você não se perdoa, você abre caminho não só para você se julgar e você se maltratar, porque a gente se maltrata, como para entidades obsessoras fazerem isso conosco. Eles vão ter um poder sobre nós porque nós não nos perdoamos. A partir do momento que você se propõe ao auto-perdão, você reconhece que errou, você analisa, você vê por que você errou, quais foram os motivos que levaram você àquilo, você assume uma responsabilidade, você procura consertar aquilo ali e você muda a sua vida, aí você começa a viver melhor e você não permite que ninguém faça com você o que o espírito ou a outra pessoa quiser. Vocês percebem como é que é uma coisa importante o auto-perdão? Mas não é só assim, eu vou me perdoar. Não, eu tô a fim de me perdoar sim, porque eu me amo. Mas eu fiz isso aqui errado. Por que eu fiz? E aí começa a seguir aqueles passos que a gente comentou há pouco. Vocês estão percebendo? Então, é muito complicado essa história do auto-perdão. O Divaldo, uma vez ele contou uma historinha que eu até achei bem interessante, eu ri muito com essa história, porque ele contou que quando ele era bem jovem, ele trabalhava como funcionário público. Você sabe que funcionário público não ganha milhões, né? Ganha pouquinho, né? E ele, certa vez, passou na frente de uma sapataria e viu um sapato. Era o tempo que usava aqueles sapatos com aquela plataforma alta, sabe? Lembra quando usava aquelas calças boca de sino? E que os sapatos tinham aquelas plataformas altas desse tamanho assim?
Então era assim, o sapato era de 2 cores. E ele ficou encantado com aquele sapato. Ele passava lá e olhava o sapato e namorava o sapato. Um dia ele entrou, né? Parcelou as prestações do sapato e comprou o bendito sapato que ele tanto almejava. No primeiro domingo que ele saiu, ele foi pegar um ônibus, né, lá na Bahia, e o ônibus tinha muita gente. Mas ele foi lá com o sapato novo, né? Brilhoso no pé, como a gente fala. E entrou nesse ônibus, e o ônibus todo mundo estava ficando em pé, segurando naqueles ganchos que tem para não cair, né? Quando o ônibus balança. E ele estava lá. De repente veio uma pessoa e foi passar por ele e pisou em cima do sapato dele. E ele escutou assim, rec. Quando ele olhou, o sapato estava rasgado. Sapato que ele nem havia pago ainda. E ele disse que ficou muito chateado e olhou para repreender aquela pessoa. Como é que a pessoa passava daquele jeito, que nem olhava quem estava no caminho? Quando ele olhou, era um homem de quase 2 metros de altura. Aí o Divaldo disse que ficou mudinho, não falou nada. Diz que recolheu, desceu no ponto onde ele tinha que descer e voltou para casa e aposentou o par de sapatos que ele nem havia pago ainda. Dali alguns dias, né, ele estava fazendo uma palestra lá no Centro Espírita e de repente ele olhou assim para o fundo da sala e olha quem estava no fundo da sala. O rapaz que havia pisado no pé dele e rasgado o sapato dele. E ele falou assim, vixe, eu acho que o rapaz percebeu que eu fiquei com raiva, ele veio tomar satisfação. Aí, quando todo mundo foi embora, o rapaz estava lá ainda esperando. O rapaz chegou e falou assim, olha, o senhor Divaldo, me recomendaram que eu viesse conversar com o senhor. Ele falou, pois é, né? Aí ele falou assim, olha, eu tô com um problema muito sério, eu tenho uma mulher, minha mulher enlouqueceu de repente, o senhor não sabe o que eu tô passando, e ninguém dá jeito, já foi internada, não melhorou, e me disseram que eu viesse falar com o senhor. Ele falou, olha, depois que tudo terminar, que eu atender todo mundo, eu posso ir até a casa do senhor, se o senhor quiser. E eles foram, já era tarde da noite. Quando chegaram, era uma casa simples, mas percebia-se que era uma casa de uma pessoa que trabalhava, o rapaz trabalhava, e a esposa estava amarrada. Ela estava amarrada na cama. Ele falou, olha, eu amarro, porque se eu soltar, eu não consigo pegá-la depois. E ela estava desesperada, já havia arrebentado as roupas e gritava, chorava, esbravejava. Na hora que o Divaldo olhou para aquela mulher, ele percebeu que tinha uma entidade junto com aquela mulher, que não era ela que estava fazendo aquilo. E aí ele chega e pergunta, meu irmão, o que é que está acontecendo? Por que você está tão bravo? Aí aquele espírito conta que ele ia nascer através daquela mulher e que aquela mulher havia forçado um aborto. Ele desejava tanto renascer e ela o havia negado, ela o havia abortado. Aí Divaldo começa a conversar com aquela entidade, dizendo a ele que provavelmente ela tenha tido um motivo para fazer aquilo, que não se justificava, é lógico, mas que se ele concordasse em se retirar, ela poderia recebê-lo como filho em outra ocasião. Ela poderia engravidar de novo e ele conversaria com ela para que aquilo não se repetisse. Para terminar, o Divaldo disse que a hora que o espírito finalmente concordou em se desprender e ir embora, e a mulher se acalmou, ele falou, gente, que fome, vamos fazer um café, arrumar um pedaço de pão. Aí eu dei risada, sabe? Porque depois de mesa mediúnica, gente, eu pessoalmente, não adianta dizer que eu vou fazer um regime, uma dietazinha para ficar mais magrinha, não. Eu chego em casa com uma fome que eu chego abrindo tudo e jantando de novo e comendo, porque dá fome depois que você trabalha. E ele disse que sentiu uma fome danada, procurou um pedaço de pão, um café, fizeram um lanchinho rápido, a mulher comeu e daí ele conversou com ela, explicou para ela que havia acontecido aquilo.
Então ela tomou consciência do ato errado que ela havia praticado em relação àquele irmão que iria renascer através dela. E ela assumiu a responsabilidade. Eu fiz isso mesmo. Por quê? Porque eu não queria filhos agora, porque a gente está numa situação difícil, nós não temos condições ainda, eu queria filho mais tarde. E ela assumiu a responsabilidade. Eu errei. E aí ela se propôs a nunca mais praticar aquilo. Ela se arrependeu e se propôs a consertar, a engravidar de novo para receber aquela entidade, aquele espírito. E além disso, ela começou a mudar a vida dela, porque ela vivia em função das coisas materialistas somente, achando que não havia nada do lado de lá. E ela começa a frequentar a casa espírita, a trabalhar nas obras de caridade, e a vida dela e do esposo se modifica. Nunca mais ela teve um surto de loucura. Então, gente, esses exemplos são para a gente ver que há uma necessidade do auto-perdão. Aquela mulher se culpava inconscientemente pelo que ela havia feito, abortando. Então, ela não se concedia perdão para aquilo ali. Ela não se perdoava. E o espírito também não a perdoava. A partir do momento que você estabelece essa relação de culpa, a entidade tem acesso direto a você. Porque você é culpada, você deve a ele. O espírito fala, você me deve. Certa vez, pintando com o espírito Monet, eu não estava muito legal, sabe? Então eu lá pintando na mesa, né? E Monet estava pintando através de mim. Aí ele virou e falou assim, a irmãzinha não está muito legal não, né? E eu não estava mesmo. Sabe quando você não está legal, que você está assim desconfortável? Fazia dias que eu não estava muito bem, parecia que eu estava atormentada, angustiada, nervosa, irritada, popular latindo para a própria sombra. Então eu notava que eu estava daquele jeito. Daí ele falou, olha, tem uma entidade que está influenciando a irmã. E a irmã deve para ele, ela praticou um ato errado com ele em vidas passadas. Mas essa que está aqui agora não é a mesma daquele tempo. Ela não faria hoje o que ela fez naquele tempo. Então ele começou a conversar com a entidade, gente. Ele falou assim, então meu irmão, é o seguinte, você não vai mais ficar em cima dela tentando fazer com que ela erre. Você não vai mais atormentá-la, porque ela errou. E ela está te pedindo perdão. Porque ela errou? Porque ela não sabia. Porque ela é imperfeita. Ela não sabia o que ela estava fazendo. Hoje ela jamais faria isso. Olha a trajetória de vida dela hoje e a trajetória de vida do passado. Então, ela vai se perdoar por isso. Resta você perdoá-la. Ou então você vai continuar nesse sofrimento. Porque você não vai conseguir fazer o que você quer que ela faça. Ela pode se sentir mal, mas ela não vai ser conduzida por você. E aí ele conversa com esse espírito, e aí, gente, eu sarei. Fiquei relaxada, depois bonitinha, de bom humor com a vida. Vocês percebem? Então, gente, perdão e auto-perdão são coisas importantíssimas em nossa vida. Sem isso, nós não somos felizes, nós não temos paz de espírito. Então existe essa necessidade do perdão, tanto para os outros, como nós solicitando a Deus, como também nós nos perdoarmos, reconhecendo a nossa imperfeição e consertando, reparando os nossos erros. Era o que eu tinha para passar hoje, tá? Antes do passe, quero só falar um negócio para vocês. Gente, olha essas rosas. Vocês já viram? Olha que coisa mais linda, gente. Tenho dois amigos, aliás, né? Que não pode ver uma rosa bonita. O Robertson e a Camila. Olha aí, gente. E lá fora, as rosas que são cor de laranja, tem 20 e tantas rosas em 2 pés. Aquilo formou um buquê. Eu não sabia qual eu punha hoje aqui para vocês. Coisa mais linda, coisa de Deus, né? É como se a natureza estivesse dizendo que nós estamos em pandemia,
mas as coisas belas de Deus persistem. Então, olha lá, gente, era o que eu tinha para passar hoje. Vamos tomar o nosso passe? Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora, solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora, solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora, solte o ar lentamente. Pense em Jesus pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. Passe tomado, aguinha tomada. Vamos então nos despedir. Um abraço bem grande para todo mundo, beijão e continuem tomando cuidado com o Covid. A pandemia ainda não acabou, gente. Existem muitas variantes, então vamos tomar cuidado para que nós possamos breve estarmos juntos novamente em presença, porque em espírito nós já estamos, né? Beijão para todo mundo, tchau, tchau.